Fala pessoal, estamos aqui com mais um podcast Conexão Jovem e hoje a gente tem uma temática muito especial preparada com muito carinho para vocês. Eu estou aqui na presença do Paulo e da Thaisa. O Paulo entrou agora na iniciação profissional, a Thaisa é nossa aprendiz aqui na FET e a gente vai contar um pouquinho dessa história para vocês. Segue com a gente. Paulo, conta pra gente um pouco como que foi essa história. Eu sou de Catalão, Goiás, tenho 20 anos, nasci lá mesmo, morei um tempo em Minas, em uma cidadezinha chamada Campo Belo, passei uma parte da minha infância ali, e depois tive que voltar para Catalão para ajudar a cuidar da minha avó, infelizmente fui doente. Eh, Agora eu estou em Beaba, participando da FET, vim para cá, ah, trabalhei num emprego não muito legal, numa empresa não muito legal, quem já trabalhou no mercado, trabalhou sempre, todo mundo sabe como é que é, e comecei a ficar acomodado demais naquele emprego e queria algo melhor pra mim, pra minha vida. E eu percebi que eu não podia ficar parado. Nisso a vida me trouxe pra Uberaba, né, tive que cuidar de alguns assuntos, cuidar do meu avô, e nisso surgiu a oportunidade de fazer uma faculdade, correr atrás de melhorar minha vida, ter uma melhor para mentalmente e fisicamente. E nisso eu fiquei sabendo da FET e interessado nela, porque é uma oportunidade pra mim de, eh além de conhecer novas pessoas, de, conhecer a cidade, conhecer, fazer ali o social, né, porque eu não conhecia ninguém praticamente na cidade. Era uma oportunidade de eu acho que o serviço, um trabalho, ele te dá empatia. Então quando você trabalha, por exemplo, eu trabalhei no mercado. Quem já trabalhou no mercado quando vai fazer compra, alguma coisa assim, sempre geralmente trata bem quem você tá trabalhando ali, porque você estava naquela posição, você tem aquela empatia. Então quando você trabalha, por exemplo, atendendo um público, fazendo vendas, você tem que trabalhar com clientes e depois você se torna um cliente, você trata bem aquela pessoa que está atendendo, porque você criou empatia, você sabe como que é o sentimento de estar do outro lado. Então, assim, esse sentimento ele é enriquecedor, essa coisa de você trabalhar em diferentes áreas, você construir coisas diferentes, você entender as pessoas e tudo mais, ele te enriquece. Então você te torna uma pessoa melhor. É a mesma coisa que eu falo para viajar. Então você viaja com um lugar diferente, com um país diferente, interage com culturas diferentes, você se torna uma pessoa melhor. Então eu falo que se uma pessoa que viaja muito, conhece muitos países e culturas, é uma pessoa geralmente menos racista, menos preconceituosa, porque ela é obrigada a se inserir em outras culturas. Então é isso que o trabalho ele te traz também, quando você em diferentes pontos. Então, por exemplo, quando você é uma pessoa que vai para uma empresa e sobe de baixo, vai para um cargo baixo, vai subindo aos poucos até um cargo alto, ele entende muito bem, respeita muito bem o trabalho da pessoa que está no cargo baixo. Não importa a empresa. Então assim, era isso que eu queria, então, por isso que eu fui atrás da FET justamente para entrar numa empresa, né, eu queria um trabalho de jovem aprendiz para poder manter ele junto com a faculdade, para não atrapalhar meus estudos, então por isso que eu geralmente jovem aprendiz, porque é uma oportunidade de crescer como pessoa, de comprar minhas coisinhas, de ser mais independente, que é quando você começa a trabalhar e você é independente, você não quer perder aquilo. Quando você paga a sua primeira conta, mais que seja triste, A independência é maravilhosa. tem uma sensação de realização. Tem a sensação de tipo assim, eu sou capaz. Então assim, por mais que às vezes as pessoas acham que não é capaz, por mais que a pessoa ache que, a pessoa não vai bem na escola, a pessoa não tem muito amigo, quando você consegue um serviço, você paga a sua primeira conta, aquela sensação assim, tipo assim, alívio, assim, se não, então eu consigo também, pagar minhas contas, sabe. Quem vem de famílias mais complicadas, de pais mais complicados, às vezes o pai não tá presente, a mãe tá presente, mas ela passa por muito sufoco, é mãe solteira e às vezes não tá dando muita atenção para o filho, sabe como que é esse sentimento de não ser suficiente, sabe como que é de ter dúvidas para si próprio, né. Todo mundo tem dúvidas, mas algumas pessoas têm mais dúvidas, é uma coisa muito cronológica, muito. Da criação mesmo, é como a família se constituiu ali. Você não consegue tirar aquilo de você. Por mais que a pessoa tem várias pessoas que à sua volta que falam: "Não, você é capaz, você dá conta",
Então, tem que ser uma coisa que você tem que perceber isso. E você acha que você só consegue enxergar isso quando você passa a ter sua primeira experiência de emprego, a sua primeira experiência de ter ali o seu dinheirinho para comprar as suas coisinhas? Sim, sim. Eu acho que é um dos melhores maneiras de fazer isso. Eu acho que, a escola é um lugar legal para isso. Porque a escola, querendo ou não, ela como é um sistema de muito pontuação, né, a nota e tudo mais, você faz comparação. Você compara com o coleguinha do lado que tirou uma nota melhor. Você compara com um coleguinha que a professora, querendo ou não, ela dá mais atenção a ele, porque ele tem uma afinidade maior com a matéria. Então, tem muito uma comparação, por mais que não seja o ideal, tem uma comparação. Você vai ter que, lidar com comparação. Então, se é uma pessoa que não vem num lar muito legal, depois que passa pela escola e tem toda essa comparação, ela fica com dúvidas de si mesma que não importa quantas pessoas falam em volta, tem que ser uma decisão dela. Ela tem que perceber que ela faz a diferença também, Que ela é capaz. que ela é capaz, então tem que se vir dela. Só que fazer essa inflexão, essa reflexão, essa mudança de si mesmo é muito complicado. Então, assim, um trabalho, em que você sai para um ambiente novo, você não sabe as regras sociais daquele ambiente, você tem uma noção, mas varia de empresa, as regras da empresa variam, né, como é cada empresa. Então, assim, com pessoas novas, pessoas ali que estão querendo conquistar seus objetivos, que às vezes, conflitam com os seus, né, porque às vezes é um trabalho mais competitivo, né, então a pessoa quer subir de cargo e se você demonstrar mais serviço, você sobe de cargo e não ela, ou são vagas que, por exemplo, contrata 2 pessoas, só que é uma vaga só, então é um período de experiência, quem se sai melhor. Quem sobressair ganhou a vaga. Então se você se desafia, então você coloca você sobre teste, você si mesmo, sabe. Como você vai se sair bem sobre o social, você vai ter que aprender na marra, mesmo que você não saiba, você não tem afinidade com isso, a interagir com as pessoas, a ser educado, a ser então isso é uma, experiência que quando você conquista isso, quando você chega vê seu salário cair lá e você vê: "Pô, eu fiz uma amizade ali, eu tô me saindo bem da empresa, ou eu entendi como é que funciona isso, eu sou capaz", ou até às vezes essa empresa infelizmente não é muito boa, né, então não é um ambiente legal, você percebe assim, que tipo assim: "Ah, não é culpa minha, não é culpa minha, eu tô tentando o meu máximo", assim, só que infelizmente lá não é um lugar pra mim. Você percebe isso. Ô Paulo, eu percebo assim, a sua história é muito legal que você vem de Goiás para cá, né, e você já tem uma experiência de trabalho, você já trabalhou numa jornada 6 por 1, como você mesmo falou, e aí de repente você resolve fazer uma inscrição na FET por um curso de iniciação profissional, focado mesmo no trabalho de aprendiz, que é uma carga horária menor, que dá para você conciliar com a sua faculdade, mas a gente sabe que para você conseguir essa vaga na iniciação profissional, teve ali um edital, teve ali uma concorrência, né, a nossa concorrência especificamente nesse ano foi muito alta, né, a nossa nota de corte foi muito alta, porque a gente teve muitas pessoas que se inscreveram. E eu queria saber como é que foi essa expectativa, assim, da espera, de saber se você ia entrar, se você não ia entrar, se você ia conseguir a vaga, se você não ia conseguir a vaga. E vale lembrar, gente, que o Paulo, ele é lá do Polo Abadia, e hoje especificamente ele está aqui na FET com a gente, porque ele tem uma a aula de computação, que as nossas aulas de computação com todos os polos acontecem aqui. Mas me conta, Paulo, fiz um adendo aí para dar um recadinho pro pessoal, como é que foi essa expectativa da espera, se você entrar, se não entrar, visando todo, esse contexto que você já tem, né, de uma experiência de trabalho, e indo agora para um jovem aprendiz, porque você quer fazer essa junção com a faculdade. Conta para mim como é que foi. Eu já tinha um gostinho da experiência de jovem aprendiz, porque eu já trabalhei de jovem aprendiz. Meu primeiro emprego foi jovem aprendiz. Eu trabalhei lá em Catalão, Goiás, trabalhei numa empresa chamada Decebel, que era terceirizada da Ambev, né? Então, eu monitorava caminhão, as entregas do caminhão e tudo mais. Então, eu trabalhei quase 2 anos de jovem aprendiz. Eu tinha uma noçãozinha um pouquinho mais, né? Que é como que é. Foi a minha primeira experiência profissional. Então, quando eu vim pra FET, eu vim pra Uberaba, e minha tia me falou que tinha FET e tudo mais, eu fiquei interessado porque falei assim: "Não, é a oportunidade de eu conciliar um emprego e minha faculdade e ter um tempo para me estudar". Só que assim, ela passou que tinha um processo seletivo, eu fui ver acessei o Instagram da FET pra acessar o edital e acessar e tudo mais. Só que assim, a minha expectativa não estavam lá muitas altas, né, porque assim, eu senti que era muita gente, né, porque assim, eu não era da cidade, eu não sabia se eu ia me encaixar ou não. Porque assim, por mais que, jovem aprendiz é até 22 anos, se eu não estou errado, Tá certo. eu fiquei, um pouco nervoso, porque eu falei assim: "Será que eu sou muito velho? Será que eles vão priorizar pessoas mais novas?". Por exemplo, pessoas com 14 anos, 15 anos, eles querem pegar porque
o curso é iniciação profissional. Eu já tenho experiência profissional. Será que eles não vão me pegar justamente porque eu já tenho experiência profissional? Eu fiquei com essas dúvidas, sabe, essas questões. Porque eu falei assim: "Não, às vezes vão dar prioridade para quem quer ter a primeira experiência profissional", sendo que eu já tive. Então, assim, eu fiquei muito ansioso. Você achou que você não ia passar só por causa desse ponto aí, né, você já tem uma experiência. Exatamente. Gente, isso que o Paulo falou é muito interessante, porque uma das nossas, metas aqui dentro, dos nossos princípios, enquanto FET, é não segregar. Nem segregar por ser novo demais, nem segregar por ser já ter experiência demais. Então, jovens como o Paulo, que já tem uma experiência, entram, meninos novos de 14, 15 anos também entram. O nosso objetivo enquanto FET é conseguir abrir o leque para que todos tenham oportunidades. Então, quando você fala isso, eu acho legal a gente passar isso para as pessoas, porque a FET ela tá para acolher, não para segregar. A gente tem sim um edital, a gente tem sim, né, hoje a gente está já na nossa fila de espera, chamando as pessoas que ficaram em segunda chamada, mas acima de tudo, a forma que a gente faz isso é para sempre conseguir atender todo mundo. E quando você fala, né, da sua: "Nossa, eu achei que eu não ia entrar, porque eu já tinha tudo isso", só dá mais ainda credibilidade para aquilo que a gente está fazendo, tanto pro jovem que é mais novo, quanto para o jovem que já tem uma experiência. Ambos os jovens são bem-vindos aqui na FET, ambos os jovens têm oportunidades aqui na FET. Eu acho que isso ficou claro com a sua experiência, né? É, ficou claro. Só que assim, realmente, aí eu passei por tudo isso, né, assim, um pouco ansioso, né. Só que sim, eu fiquei mais animado. Só que acontece, eu iniciei desde acho que do meu primeiro dia que abriu pra fazer colocar os documentos e tudo mais, eu iniciei o processo pra colocar os documentos, ia fazer, só que aí eu: Vamos ver, será que vai dar certo, não vai dar certo?". Aí faltava um documento, eu falei: "Não, espera aí, eu vou atrás do documento". Daí eu tive que pedir pra minha mãe lá em Catalão-Moiás mandar ir na escola, pegar declaração escolar, um histórico escolar, mandar a foto pra mim fazer. Aí foi enrolando, enrolando. E assim, eu consegui enviar meus documentos no último dia, terminar o processo no último dia do Forms lá. Assim, uma coisa que eu percebi, depois até na própria faculdade, eu tive amigos lá que se inscreveram e não passaram no processo seletivo, é que foi muita falta de atenção. Então, por exemplo, tinha um amigo meu Adoro a resposta dele. que queria, se inscrever, ele escreveu, colocou lá, eu fiz todo, eu não passei. Aí eu fui ver que ele não passou porque não colocou, por exemplo, uma carteira de trabalho. Que era tipo assim, estava no edital, que era uma das coisas que desempata, dava ponto, né, então tipo assim, que é o do corte. Se você tivesse uma carteira de trabalho, e é simples hoje em dia, você baixa o aplicativo da carteira de trabalho, você cria, você coloca lá, você não precisa ter experiência anterior, você não precisa ter uma carteira física, é só colocar lá. Se eu tivesse colocado lá, provavelmente eu tinha passado, sabe. Isso, Paulo, eu vou ter que fazer um adendo de não. É muito interessante, gente, o que o Paulo tá falando. Vai ressaltar que o Paulo chegou aqui hoje mais cedo, porque ele tinha uma aula à tarde e a gente não se conhecia ainda, né, Paulo, assim, de conversar pessoalmente. E aí eu falei: "Ah, então vamos gravar um episódio para me entender, pra gente falar um pouquinho desse início da iniciação". E o que o Paulo traz aqui agora é muito rico, porque às vezes a gente recebe ligações e a pessoa fala assim: "Nossa, mas por que que eu não entrei?". E o Paulo acabou de dar a resposta, né? Não entra por falta de atenção, às vezes. Cada detalhe do edital, cada formato lá no cada documento pedido no Google Forms, se ele não for anexado corretamente, se não for o que realmente é critério de desempate, é critério de desclassificação. Então, assim, eu costumo dizer que entra quem quer realmente entrar, porque quem quer realmente entrar faz o que você fez. Eu preciso desse documento. Você falou uma coisa básica, poxa, é tão fácil baixar a carteira de trabalho lá no aplicativo, são coisas simples, que parecem serem bobas, mas que não são. A Thaís, a gente trabalha ali junto, né, Thaís? E quantas ligações, quantas pessoas, ah, mas eu fiz tudo certo. Será? Como você mesmo falou, foi ver do meu amigo, ele não tinha anexado a carteira de trabalho. É porque a maioria que faz inscrição, ela acha que é por ordem de chegada, então coloca em fazer tudo muito rápido, nem se preocupe em ler o edital, ler alguma coisa, sabe, para responder certo. Só que não é por ordem de chegada, pode fazer no último dia, como você fez, no último dia que você consegue, porque é por pontos. Então, caso você fez a conta na carteira de trabalho, colocou lá que tem, entendeu? Anexou o documento certo, correu atrás do documento, respondeu as perguntas certas, que às vezes as perguntas estavam no edital, entendeu? É isso que faz a pessoa entrar realmente. Se ela quer, ela vai correr atrás disso, vai ler,
vai responder tudo certo. Não vai colocar qualquer resposta lá, esse tipo de coisa. E por falar nisso, Thaisa, como a gente entrou aí, né, no seu papel, gente, a Thaisa tá com a gente há 9 meses, ela já passou pelo processo de iniciação, hoje ela é do ProBem, trabalha junto comigo, né, ali no pedagógico, é uma excelente profissional, digo-se de passagem aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente também, como é que é essa experiência de estar tendo sua primeira experiência de emprego aqui dentro da FET, o que você tem aprendido, o que que tem agregado o curso, né, do ProBem, a profissionalização na sua vida hoje, Thaisa? Ó, quando eu fiz a iniciação, eu nunca tive nenhuma experiência, nem curso, nem trabalho. Eu nunca tinha lidado muito, assim, com pessoas de curso, sabe? Só a escola mesmo, que a gente interage, tipo, colega normal. Aí aqui, na iniciação, foi o primeiro curso que eu fiz. É diferente, porque a pessoa realmente quer estar aqui, pelo menos a maioria, né? A pessoa quer estar aqui, então a interação é diferente, a aula é diferente. Aqui não é matéria de escola, sabe? É matéria realmente de empresa. Então isso me agregou muito. E aí, como a professora foi lá, me contou da empresa, da viagem, minha empresa. E aí eu fui lá, preenchi tudo certinho e consegui. Aí eu acabei vindo aqui pra FET, porque a minha empresa, eu acho que ela é de outro estado, outra cidade. Aí te cedeu pra FET. Sim, se deu pra FET. Aí, quando você entra dentro de uma empresa, você vai pro ProBem e com a empresa, né? Como eu trabalho aqui na FET, no pedagógico e no ProBem, é meio estranho a relação, entendeu? Toda semana inteira eu interajo com o aluno por conta que eu faço chamada, lido com falta. E aí a minha relação no ProBem e com os outros alunos do outros dia, eu interajo bastante, eles me contam. Às vezes acaba entrando no assunto, sobre como que é a empresa deles, sabe. Eu já na aula a gente conversa muito sobre isso, é muito legal, porque na iniciação não tem, porque a maioria não está dentro de uma empresa, sabe. Aí no ProBem, mas todo mundo está dentro de uma empresa. Então é legal ficar ouvindo as experiências diferentes, como que funciona cada empresa. Cada um tá numa empresa diferente. Exatamente. É poucos alunos que tá na mesma empresa. E trabalhando aqui na PET eu sei como é que funciona o sistema também, né, então é estranho quando eu tô na aula, eu sei como é que funciona o sistema, eu que ligo às vezes pra quem tá na lista de espera e eu estava na lista de espera, sabe. Aí é estranho pensar nisso, porque eu do que alguém me ligou e tava é estranho pensar nisso. Mas a minha experiência aqui na PET tá sendo muito boa, todo mundo é muito receptivo, porque também lida muito com aprendiz já, né. Então, nossa, minha experiência tá sendo muito boa, eu já troquei de setor, e já tô sabendo um pouco de cada área, sabe, tá sendo uma experiência muito boa pra mim. Gente, eu fico muito feliz em ouvir tudo que vocês falaram aqui. Pra gente, enquanto FET, né, enquanto pessoas que trabalham, e a gente trabalha aqui por vocês, jovens, a gente fica muito feliz em ouvir histórias como que o Paulo contou, como que a Thaisa contou aqui. E a FET é isso, gente. A FET ela tá sempre de portas abertas, visando sempre o crescimento, sabe? O nosso maior objetivo, né, a gente fala muito que a gente está aqui é para ver o jovem se destacar, é para ver o jovem crescer e ver a maturidade, como você fala, Thaís, hoje, e como o próprio Paulo que está chegando fala, vai muito de encontro com aquilo que a gente deseja para a FET, aonde a gente quer chegar cada dia mais com a FET. Eu queria pedir para vocês 2 agora, a gente está finalizando o nosso episódio de hoje, gente, que foi riquíssimo, adorei o Paulo ter chegado adiantado. É assim que acontece os grandes negócios, viu, gente? Os grandes encontros acontecem no inesperado. Eu queria que você finalizasse com uma frase que você pudesse deixar para todo mundo que está nos assistindo, para incentivar as pessoas. E você também, Thais, que cada um de vocês falasse uma frase para incentivar aí quem está nos assistindo. Acho que o que eu tenho pra falar é que não importa o que as pessoas vão falar, você tem que fazer a mudança por você mesmo. Então, assim, vai ser difícil, vai ser praticamente impossível, você não vai ver saída provavelmente, só que tem que vir de você, tem que vir de você, tem que ser você. Então, assim, começa pelas pequenas coisas, faz uma pequena conquista, até você crescer ela, porque é difícil, assim, eu passei muito sufoco na minha vida, eu tenho TDAH, tomo remédio, enfrentei bullying, enfrentei preconceito, enfrentei falando que isso não existe, eu tenho ansiedade, tenho problema de ansiedade, então, e muitas coisas, eu tive problema em casa, tive problema em vários lugares. Então, assim, na escola, assim, a escola nunca foi um ambiente que eu gostava, assim, não foi um ambiente acolhedor. Então, assim, só que você tem que fazer por você mesmo, você tem que aprender a fazer as coisas por você.
Você não tem que aprender a fazer as coisas pros outros. O importa é você ter Amor próprio, né? exatamente. Só que assim, por mais que seja impossível você amar a si mesmo, que para algumas pessoas parece impossível, você tem que aprender a fazer as coisas por você mesmo, sabe. Então assim, eu tive tem muito familiar aí que fala: "Você tem que fazer tal faculdade, você não tem que fazer tal coisa". Eu comecei a ficar apaixonado por Biologia. biologia. Você falou biologia, não, você tem aí você Também, eu TDAH. Não botei meu remédio hoje não, esqueci. Mas então, eu fiquei apaixonado. Ô, tô rindo ali. Eu fiquei apaixonado no ensino médio, então eu passei todo o ensino médio não gostando de matéria nenhuma. Só de biologia. Eu não me dedicava nenhuma. Aí eu descobri biologia, me apaixonei por biologia, comecei a escutar podcast de biologia, falando sobre biologia, comecei a ver até matérias e tudo mais. E fora da escola, eu cheguei, assim, não me orgulho muito disso, eu não gostava do ambiente escolar, né, infelizmente. Eu cheguei a faltar aula, sair de casa, subir para um ponto de ônibus, sentar no ponto de ônibus, eu não tinha internet celular, não tinha nada, pegar o celular que eu tinha baixado no podcast de biologia, escutava lá, eu voltava para casa. Eu ficava lá horas escutando, falando sobre biologia no podcast, no ponto de ônibus aleatório, e falando: "Mudar para casa", mal ter aula para estudar praticamente. E assim, só que, eu tinha infelizmente, tinha uma figura familiar para mim, que eu meio que admirava, que falou para mim que isso não dava dinheiro, e riu da minha cara, e fez a piadinha, sabe. Então assim, isso meio que me quebrou. Então assim, depois disso eu desanimei total, e eu não consegui ter aquela paixão de volta sobre o assunto, eu não consegui ter aquela coisa de volta. Então assim, é é difícil, mas você tem que aprender a fazer as coisas por si A se mesmo, reconstruir e construir. Então assim, você tem que conquistar as coisas por si mesmo e aprender a ter amor próprio, sabe, então é isso. gente, eu acho que eu vou ir mais de uma frase, mas assim, mas acho que fica a dica aí que o Paulo tá resumindo, ele tá falando sobre se reinventar, sobre amor próprio, sobre confiança, sobre determinação, né. E aí, Tatá, fecha pra gente com uma frase linda que eu sei que você pode. eu só queria dizer pra se você conseguiu entrar no curso, se você conseguiu entrar em algum curso, aproveita a oportunidade, entendeu? Se dedica lá, participa das aulas, a oportunidade você tá tendo, entendeu? Então dá o seu máximo, entendeu? Que nem ele fala, não entra por ou sua mãe tá implorando pra você entrar, entra por você mesmo, se dedica lá, mostra o seu valor, entendeu? É isso que eu peço mesmo. Gente, tô terminando esse podcast de hoje apaixonada por ele. Que podcast lindo. Espero que vocês gostem. Beijo no coração. Até o próximo episódio.